Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E hoje nós vamos lá para o Rio Grande do Sul buscar mais uma empresa lá do Rio Grande do Sul, uma empresa também ligada ao agronegócio, só que não na produção, mas sim na parte de armazenagem, né, de equipamentos para o agronegócio, que é a Kepler Weber S.A. Kepler Weber S.A., que está prestes a completar o seu centenário, agora no ano de 2025, completa 100 aninhos, olha só que bacana, uma empresa aí que vem com toda uma trajetória linda que a gente vai recontar essa história para vocês. Até porque a Kepler Weber já passou aqui pelo canal no ano de 2021 e atendendo aqui a sugestão dos nossos inscritos, vamos atualizar as informações da empresa. E a indicação veio lá do Felício Ail. Ô Felício, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Espero corresponder às suas expectativas. Mas caso vocês queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e manda a sua sugestão, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco aqui construir e repartir conhecimentos. E falando em repartir conhecimentos, toda a parte de análise de balanço, se você quiser aprender como faz toda a análise de balanço de uma empresa, o nosso curso já está lá na plataforma Hotmart, você pode participar lá, inclusive tem o link aqui na descrição, clica ali no link e você vai poder participar também do curso de análise de balanço para investimentos. Agora, se quiser aprender sobre valuation, no dia 16 de dezembro nós vamos realizar o curso online, aqui ó, cara a cara, aqui junto com vocês, por 3 horinhas, das 19 até as 22 horas, nós vamos tratar do tema valuation. Como avaliar uma empresa, saber se uma ação é cara, se ela é barata, qual é o valor justo de uma ação, tudo isso aí você vai poder aprender no nosso curso de valuation. Me manda uma mensagem aqui nesse WhatsApp e eu lhe passo todas as informações de como você pode participar também desse curso online pela plataforma Google Meet. Aí o valor apenas R$40, apenas R$40 para você aprender a avaliar uma empresa. Mas vamos falar então da Kepler Weber, essa empresa centenária que começa lá no ano de 1925 no Rio Grande do Sul, através dos irmãos Otto Kepler e também do Adolfo Kepler Jr. E os dois, na época, lá montaram uma pequena ferraria. Essa ferraria ali era para a produção de prensas para banha, centrífugas e também já fazia alguns trabalhos de montagem de carrocerias, né? E aí, a partir daí, então, o foco da empresa acabou sendo a fabricação de carrocerias. Então, já desde 1926, começaram a produzir carrocerias. E no ano de 1928, foram ampliando a produção também na parte de prensas e de centrífugas, tudo voltado para o setor agrícola. Chegando no ano de 1939, aí entra um sócio na empresa, trata-se de Paulo Otto Weber. E aí o Paulo Otto Weber, que tinha um vasto conhecimento na produção de equipamentos mais voltados também para o setor agrícola, veio fazer parte da sociedade. E aí a sociedade passou a ser chamada Kepler Irmãos e Weber Limitada. E na sequência, então, daí já começa a produzir peças também para a indústria, para o setor agrícola e continua também na ampliação ali de produção de carrocerias para caminhões, para ônibus e foram ampliando também a sua produção na parte de carrocerias. No ano de 1950, lança uma máquina de pré-limpeza para cereais. E a partir daí, então, vai desenvolvendo outras máquinas voltadas para esse setor. Tanto que no ano de 1961 lançaram também um secador de grãos. No ano de 1963 se transforma numa sociedade anônima e aí passa a ser chamado de Kepler Weber S.A., que é o nome que vem sendo usado até hoje. Já em 1972 começam as suas primeiras exportações, claro que a primeira exportação já foi ali para o nosso vizinho Paraguai. E aí na sequência, também em 1975, eles inauguram um polo de produção lá em Panambi, no Rio Grande do Sul. E no ano de 1976 já estavam produzindo silos, né? Aqueles silos para armazenagem de grãos, então passou a ser parte da linha de produção também da Kepler Weber. Em 1988 já estavam produzindo silos com capacidade para 13 mil toneladas. E a partir daí a coisa foi deslanchando, principalmente nessa parte de silos. Em 1996,
Aí a Kepler Weber acaba sendo vendida para diversos fundos de investimentos, inclusive para o fundo do Banco do Brasil, também para o fundo Caixa de Assistência do Banco do Brasil, perdão. Então, aí passou a ser administrado por fundos de investimentos, esses fundos de previdência, né? Já no ano de 2001, passaram também a produzir as estruturas metálicas para a transmissão de energia elétrica, não trabalhando na parte da energia, mas sim na toda a estrutura, né, para a passagem dos cabos lá para a energia elétrica. Chegando no ano de 2004, inaugura uma nova unidade lá em Campo Grande e a partir de então a Kepler Weber vem se especializando e vem se transformando numa das maiores empresas de movimentação e armazenagem de grãos aqui no Brasil. Já conta com as duas unidades, tanto em Panambi quanto lá também em Campo Grande, no Mato Grosso, e também com 5 CDs, centros de distribuição espalhados pelo Brasil. Mas para que possamos conhecer como que está a situação da Kepler Weber, trouxe para vocês o balanço de 2019, 2020, 2021 e também agora de setembro do ano de 2022. E através dos números vamos entender como que está a situação da Kepler Weber. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Kepler Weber S.A. referentes a 2019, 2020, 2021 e também referentes agora ao dia 30 de setembro de 2022, no terceiro semestre, as últimas informações apresentadas pela companhia. Então, para que possamos entender o que é a Kepler Weber através dos seus números, começando lá pelo ano de 2019, esse total do ativo que aparece aqui é tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa, todos os bens e direitos que fazem parte do patrimônio da empresa. Então podemos dizer que o tamanho da Kepler Weber é de 676 milhões de reais lá no ano de 2019. E desse valor nós temos aqui 303 milhões, que é o capital de giro, o ativo circulante, que são os recursos que estão aqui na movimentação, fazendo toda a estrutura ser movimentada para geração de receita, o que equivalia a 44,9% de todo o ativo da empresa. Desse valor, 79 milhões era dinheiro em caixa, banco, aplicação, 66 milhões em contas a receber e 119 milhões eram os estoques da Kepler Weber em 2019. Já para o ano de 2020, a empresa aumenta seu tamanho e vai para 948 milhões de reais, é o tamanho da empresa agora, né? E reparem que esse crescimento todo ocorreu aqui, ó, no ativo circulante, no capital de giro, que pulou agora para 550 milhões de reais, com 58% de representatividade. O volume de dinheiro em caixa vai para 281 milhões de reais, aumenta também o contas a receber para 85 milhões e aumenta também os estoques que fecham agora em 147 milhões de reais. Chegando em 2021, a empresa agora é de 1 bilhão e 18 milhões de reais. E o capital de giro foi para 622 milhões, 61,1% de representatividade. Reduz o volume de dinheiro em caixa, cai para 131 milhões, porém, um aumento no contas a receber, que vai para 111 milhões, e o estoque mais do que dobrou, foi para 322 milhões de reais. Então, reparem que a empresa fecha 2021 extremamente estocada. Chega em 30 de setembro agora de 2022, a empresa agora é de 1 bilhão 314 milhões de reais. E o capital de giro fecha em 944 milhões, com 72% praticamente de representatividade. Aumenta novamente o volume de dinheiro em caixa com 298 milhões, aumenta também o contas a receber, que fecha em 204 milhões, e os estoques que agora são de 371 milhões de reais. Então reparem que a Kepler Weber de 676 vai para 948, para 1 bilhão e 18, para 1 bilhão e 314, ela vem numa crescente. E esse crescimento, principalmente aqui, ó, no capital de giro, que de 303 pula para 550, para 622 e para 944 milhões de reais. Olhando agora o endividamento da empresa, temos aqui no passivo as dívidas de curto prazo, as dívidas de longo prazo, lá no ano de 2019, e o total do endividamento que fechou em 208 milhões de reais, com 30,9% de representatividade. De tudo que a empresa tem, ela deve 30,9%. Em 2020, a dívida pula para 431 milhões de reais, com 45,4% agora a representatividade. E reparem que aqui vai aparecer nesse endividamento uma dívida pequena aqui com os bancos, né, empréstimos e financiamentos.
e aparece um volume maior aqui em outras obrigações. O que são essas outras obrigações? Ou pelo menos o valor mais significativo dela? São os chamados adiantamento de clientes. É o dinheiro antecipado que o cliente paga para a produção de selos, né? E esse recurso, então, ele vem justamente aqui para o capital de giro. Então, o aumento do capital de giro se dá muito em função de adiantamento de clientes. Já no ano de 2021, o endividamento pula para 556 milhões, 54,7%. Porém, o destaque, novamente, o que é? Adiantamento de clientes, né? A grande parte desses 405 milhões é adiantamento de clientes. Então, é uma empresa que pega dinheiro de cliente, coloca o dinheiro em caixa, esse dinheiro vira estoque que depois aí vai ser vendido e aí, consequentemente, desaparece essa dívida aqui. Então, por isso, é uma dívida que acaba não preocupando. Chega agora em 2022, em setembro, fecha agora com 682 milhões de dívida, 52% o peso da dívida, mas a grande parte da dívida continua sendo adiantamento de clientes. Então, a razão pela qual, mesmo com esse crescimento da dívida, ele não é preocupante por ser um crescimento em função de adiantamento de clientes. Olhando agora os resultados produzidos pela Kepler Weber, no ano de 2019 faturou 583 milhões, em 2020 671 milhões, em 2021 1 bilhão 226 milhões de reais e agora até setembro já faturou 313, projetando aqui um faturamento de pelo menos 1 bilhão e 700 milhões de reais. Então vejo que o faturamento vem também numa crescente significativa aqui, né? E os resultados produzidos pela empresa. O lucro em 2019, 37 milhões, em 2020, 67 milhões, em 2021, 154 milhões e agora, em 9 meses do ano, acumula um lucro de 269 milhões, faltando aqui ainda mais 3 meses para fechar o ano, então nós podemos colocar aqui um lucro de aproximadamente uns 350 milhões, que é o que está sendo previsto aí pela Kepler Weber. Então, vejo que a empresa vem aqui numa situação fantástica em termos de geração de faturamento e também de geração de resultados. Falando nos números aqui da Kepler Weber, trago para vocês esses quadros aqui com o gráfico da liquidez geral e da liquidez corrente. O primeiro gráfico ali, que é a liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo, ele sai com índice de 2,11 lá em 2019, cai para 1,64, cai para 1,40 em 2021 e agora recupera a fecha em 1,57. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar a curto, médio e longo prazo, ela dispõe já de R$1,57. Paga, sobra, está tranquila a situação financeira dela no longo prazo. Ao olharmos apenas o curto prazo, aí é a liquidez corrente, que é o gráfico logo ao lado ali, que ele sai com 1,71, cai para 1,39, cai para 1,26 e agora se recupera, fechando 1,60. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de R$1,60. Paga, sobra, está tranquilo. Então, é uma empresa que financeiramente não tem problema nenhum, não apresenta risco nenhum. Pelo contrário, trabalha com uma folga financeira. Já o endividamento geral, nesse outro quadro aqui, nós temos aqui o tamanho e o comportamento da dívida da Kepler Weber, que sai com 30,9%, aumenta para 45,4%, aumenta para 54,7%, e agora em 2022 fecha com praticamente 52%. Lembrando até que esse crescimento da dívida se dá em função de adiantamento de clientes, então não é que a empresa esteja buscando empréstimos e financiamentos e tudo mais, não, são clientes que adiantam recursos para que ela possa desenvolver o produto para esses clientes. Então, mesmo com esse crescimento da dívida, ela não é preocupante. Já nesse outro quadro, temos agora os índices de rentabilidade, que começam aqui com a margem líquida. A margem líquida, o que ela representa? É tudo aquilo que sobra, pegando o faturamento da empresa, pagando custo, pagando despesa, pagando resultado financeiro, impostos, etc. Sobra quanto? 6,4% lá em 2019, 10,1% em 2020, 12,6% em 2021 e 20,5% agora em 2022. Então eu vejo que as margens da empresa são cada vez melhores, né? Cada exercício que passa, as margens da empresa são cada vez mais generosas. Já a rentabilidade do ativo, que é o segundo gráfico que você está vendo ali, né? Que é o nosso próximo gráfico aí, ele sai ali com a 5,56%,
de rentabilidade do ativo, que é o ganho em relação a tudo que foi investido na empresa, aumenta para 7,1% e agora fecha em 2021 com 15,2%. Então, em relação a todo o investimento feito, a empresa gera um ganho de 15,2%. A rentabilidade do PL, que é o nosso terceiro gráfico aí, ela sai com 8,04%, aumenta para 13,1% e agora em 2021 fecha com 33,5%. O que é a rentabilidade do PL? É quanto os sócios e acionistas estão ganhando por terem as ações da Kepler Weber nesses respectivos anos. Lembrando que a rentabilidade do PL, então, ela é medida com base no valor patrimonial. Até porque no valor de mercado é nesse outro gráfico aqui, né? Nesse outro quadro aqui, né? Onde eu trago para vocês esses indicadores. Quanto que vale uma ação da Kepler Weber? R$ 7,03. Isso com base no patrimônio. Porém, para você comprar uma ação da Kepler Weber hoje, você vai pagar R$ 21,46. Cotação essa do último dia 23 de novembro, quando da gravação desse vídeo. Então, ao comprar uma ação, você vai pagar R$ 21,46. Veja que você vai pagar bem mais caro do que ela efetivamente vale. Portanto, essa ação ela tem um PVP, um preço por valor patrimonial, de 3,05, mostrando o quê? Que as ações da Kepler Weber estão sendo negociadas e comercializadas com ágio de 205%. Lucro por ação com base nos últimos 12 meses, R$ 3,94 por ação, o que dá uma rentabilidade da ação de 18,36%. Então, se você comprar a ação a R$ 21,46 e a empresa continuar ganhando R$ 3,94 por ação, você terá uma rentabilidade de 18,36%. Dividendos por ação com base nesse ano de 2022, a empresa já distribuiu a título de dividendos R$ 2,87 por ação. A relação preço/lucro fecha em 5,42. Isso quer dizer, ao comprar ações da Kepler Weber, os acionistas irão levar em torno de 5 anos e meio ali para ter o retorno dos seus investimentos. Essa relação PL vai dizer o seguinte, se essa ação é cara ou se ela é barata. Quanto menor for esse PL, mais barata é a ação. Quanto maior for o PL, mais cara é a ação. Free float da Kepler Weber, 43,42%. Então, 43,42% das ações da Kepler Weber estão sendo negociadas livremente na bolsa. E o tag along, a empresa não apresenta o tag along. Então, razão pela qual, se o seu controle fosse vendido, os acionistas minoritários não teriam a garantia de receber o mesmo valor dos majoritários, né? Mas aproveito também e trago para vocês aqui esse gráfico mostrando o comportamento das ações da Kepler Weber nos últimos 5 anos. Pegando lá 2017, lá finalzinho de 2017, as ações da Kepler Weber estavam sendo negociadas na faixa de R$ 6. Aí, durante o ano de 2018, as ações caem, chegam ali a bater R$ 3,05 aproximadamente. A partir de 2019, ela começa ali um processo de crescimento que se vai vendo ali o gráfico ir aumentando gradativamente durante todo o ano de 2019 até 2020, quando ela chega a bater em R$ 10. Aí, quando ela bate em R$ 10, tem uma pequena queda ali para R$ 8 em função da pandemia, mas já se recupera e aí já começa a trabalhar no patamar de R$ 14. E aí entra 2021, sobe mais ainda, aí atinge R$ 19. Antes até de 2022, no finalzinho de 2021, ela cai ali novamente para R$ 10 e aí começa toda aquela escalada. Claro que tem ali algumas oscilações, mas ela vem numa escalada ali, chegando a bater em R$ 25,80 e fechando com uma cotação nesse último dia 23 de novembro, quando da gravação desse vídeo, com o seu valor em R$ 21,46. Então, por esse gráfico, você vai ver quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Kepler Weber S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa que vem lá do Rio Grande do Sul, falando em Rio Grande do Sul. Um grande abraço lá para todo mundo do Rio Grande do Sul que está acompanhando aqui sempre o canal, mandando mensagem. Inclusive, você também pode mandar mensagem também, agregando outras informações que você tenha a respeito não só dessa empresa, como de outras empresas. Manda mensagem lá, vem ajudar a construir conhecimentos
e trazer mais informações aí para quem investe em ações ou pretende investir em ações, saber o que é cada uma das empresas que a gente retrata aqui. E quando a gente retrata a história, porque a história, ela mostra uma linha de comportamento da empresa, e essa linha de comportamento é que ela acaba se traduzindo nos números. Então, de acordo com a cultura que a empresa vem desenvolvendo, então você já vê assim uma tendência do que vai acontecer também com a empresa. Claro que as empresas elas podem mudar, ter ruptura nesse comportamento quando troca o controle acionário, alguma coisa assim, pode ter uma ruptura. Mas geralmente as empresas, elas, principalmente empresas centenárias, como a Kepler Weber, quase centenárias, elas vão mostrando uma linha de comportamento. E isso tudo nos mostra como que uma empresa é gerida. E aí, naturalmente, que todo esse processo de gestão se traduz em números que a empresa apresenta nas suas demonstrações. Então, na hora de escolher uma ação, de comprar uma ação de uma empresa, há que se conhecer um pouquinho o que é essa empresa, qual é o seu mercado, o que ela faz, de onde ela vem, para onde ela vai, mas principalmente saber como que está a sua situação econômica e financeira, que tudo isso nos dá mais segurança na hora de fazer os nossos investimentos, vamos saber o que nós estamos fazendo na hora de investir. E aí, consequentemente, fazer investimentos sempre de forma segura, de forma consciente, para aos pouquinhos ir construindo o nosso patrimônio, para lá na frente podemos ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.